Olá, todo mundo, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso canal no YouTube. Hoje eu tenho o prazer de receber a doutora Vivian O'Neill. Ela vai contar para a gente um pouquinho sobre a jornada dela de transição para os Estados Unidos. Então, só para vocês conhecerem brevemente, porque vai ser a minha primeira pergunta para ela, ela vai contar a história dela. Mas a doutora Vivian é uma dentista brasileira com mais de 20 anos de experiência, trabalhou muito no ambiente da dor orofacial, tem uma experiência incrível que ela vai compartilhar com vocês. E ela concluiu agora, né, há pouco tempo, a jornada de transição. Nem sei se a gente pode considerar que concluiu, né, doutora Vivian, assim, porque eu acho que ela é tão longa ainda, você tem tanto para poder ainda fazer nessa sua nova fase, vou chamar nova entre aspas, mas você concluiu uma grande etapa, que é de fato obter a licença, concluir a residência e agora poder atuar como dentista nos Estados Unidos. Então, seja muito bem-vinda, é um prazer poder falar com você e conta pra gente um pouquinho. Quem é a doutora Vivian e como veio essa decisão de fazer a jornada para os Estados Unidos e se tornar dentista nos Estados Unidos? Obrigada, Ana. É um prazer estar aqui. Olha, eu não sei nem como começar, para te falar a verdade. Fazem 2 anos, né, que começou essa jornada. Muita gente fala para mim, puxa, foi em tempo recorde, foi em tempo. Mas eu realmente acho que quando você está dentro do processo, você acha que nunca acaba, né? Nunca termina. Mas teve um começo e teve digamos assim, uma vírgula, né? Terminou uma parte da batalha e acho que agora é o começo. Agora é o começo. Mas eu me formei na Unital, na Universidade de Taubaté, em São Paulo, em 2005, janeiro de 2005, quando eu colei o grau. Acho que eu decoro muito, porque na minha cabeça eu terminei em dezembro de 2004, mas para toda a papelada daqui da revalidação, eu tenho que colocar janeiro de 2005, quando eu É isso mesmo. terminei. É a Enfim, data da colação de grau, é né? a Se data colocar da errado, colação de não grau. vale. É o que vale, é o que vale. Então fazem 20 anos que eu sou dentista, tenho, né, clinico como dentista, tive 4 consultórios no Brasil, sempre fui uma dentista simples, normal, nada, sempre, como eu falo aqui, average, né? Não fui a melhor aluna da classe, não fui aquela que teve grandes feitos, mas sou uma pessoa que ama odontologia. Sempre gostei. Na realidade, nem sempre gostei, eu entrei sem gostar. Aprendeu a gostar, né, ao longo da Aprendi jornada. a gostar. Meu pai é engenheiro e ele sempre quis, não, você vai ser dentista ou médica, porque eu não quero que você receba ordem de ninguém. E aí eu entrei na odontologia, não gostei até o terceiro ano, mas a partir do terceiro para o quarto ano me apaixonei pelos pacientes e é por isso que eu estou aqui até hoje. Pelos pacientes, Legal. até me emociono quando eu falo de paciente, me emociono. Mas enfim, então foi. E por não gostar tanto da área clínica, foi por isso que eu procurei algumas especializações. Então, em 2006 comecei lá na USP, nem era ainda a especialização de ATM, né? TMJ, aqui, Oral Facial Pain, ela veio muito tempo depois. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, ela só foi reconhecida em 2020. Então, no Brasil, a mesma coisa. Então, 2006 comecei a aprender muito na USP sobre placas oclusais, as alterações na articulação temporomandibular e me apaixonei. Então, nichei muito essa é, especialização nos meus consultórios, mas continuei sendo clínica geral. E em 2021, eu perdi infelizmente, a minha sogra para um câncer, e a gente começou, meu marido é americano, e a gente começou a pensar nessa questão de ter que voltar para cuidar do pai dele com 87 anos. Então, a gente começou a pensar, acho que vai chegar o momento que a gente vai precisar voltar para os Estados Unidos. Então, eu morei aqui nos Estados Unidos por 4 anos, quando me casei, há 15 anos atrás, e o meu marido morou comigo por 10 anos no Brasil. Foi quando eu comecei a conhecer o Dr. Dream, em 2021. Isso mesmo.
Mais ou menos quase no início, né. E uma curiosidade, foi bem legal você ter trazido esse ponto, Vivian, que dor orofacial é uma especialidade super recente, assim, no Brasil ainda é, mas nos Estados Unidos mais ainda. Tem pouquíssimos profissionais que são especializados nessa área, mas em contrapartida é uma área extremamente importante por causa da grande crise de opioides que tem nos Estados Unidos, né. Então, muitos dos problemas que poderiam ser resolvidos caso tivessem mais especialistas dessa área, assim, o governo americano ele poderia se beneficiar muito disso, né? E ainda é muito novo, tem poucas especialidades, poucos profissionais que conseguem de fato ajudar os pacientes, né? Exatamente. E sabe, Ana, isso foi uma coisa que contou muito para a minha decisão, porque eu já tinha sucesso no Brasil. Os meus últimos 5 anos de atuação foram em Santa Catarina, e eu era uma das únicas especialistas da minha região. Então, muitos profissionais referiam para mim, tenho essa especialista em ATM, porque é realmente. Infelizmente, na odontologia, a gente vê muito isso, né? O que dá mais dinheiro é o que eu vou seguir. Então, no meu caso, é algo que realmente eu tinha um problema de ATM, então tratei por 10 anos com neuro, uma dor de cabeça infindável. Então, por isso eu me apaixonei pela área e por isso que eu fiquei muito boa na área. E hoje eu procuro muitos cursos e quis vir para os Estados Unidos. Isso foi um empurrão, porque um dos meus grandes mentores estava aqui nos Estados Unidos, o Jeffrey Okeson, de Kentucky. E eu sempre quis, né, expandir. Então, assim, eu comecei a unir o útil com o agradável. Eu precisava voltar para cuidar da família, mas queria expandir, queria melhorar como dentista e principalmente como especialista. E algo interessante, a gente vai falar um pouquinho mais sobre Dr. Dream, mas eu aprendi com o Dr. Dream dessa questão da ponte entre uma especialidade e outra. Então, mesmo não querendo ir para a minha área de ATM, né, de Orofacial Pain, eu quis aprender sobre outra área que me trouxesse essa área também. Que você pudesse atuar de alguma maneira próxima, né, daquilo que você tanto gostava de atuar. Muito legal. Sim. E, Vivian, vamos então, já que você mencionou o Dr. Dream, aí vamos rebobinar um pouquinho, né? A gente sabe que esse processo de ingressar nas universidades, ele de preparação, porque existe uma etapa de preparação e depois a aplicação, né? Exige que você tenha muita dedicação, estudos, né? Conta um pouquinho pra gente como é que foi o início desse processo, como que você se preparou para os exames, para os documentos, e até trazendo assim, muitas pessoas perguntam pra gente, né? Ah, mas eu tenho que voltar para a faculdade, ficam muito sem saber o que é o processo de revalidação. Então fala pra gente como é que foi sua preparação, como é que foi a sua experiência. Sim, foi, olha, um choque de realidade. Eu achava que eu conseguiria fazer tudo sozinha, continuar trabalhando normal no meu consultório, porque meu consultório ficou aberto até outubro de 2023. Eu ainda continuava, tinha 5 dentistas que trabalhavam comigo lá no meu consultório. Então, mesmo que eu vim para os Estados Unidos em 2022, eu iniciei com o Dr. Dream no final de 2022, quando eu os encontrei, e comecei o processo em 2023, janeiro de 2023. Mas eu mantive o consultório lá. Então, eu não imaginava que estudar para as 3 provas principais, né, o INBD, o TOEFL e depois, no final, a prova da licença, o ADAX, exigisse tanto. Então, eu tive que fazer um game plan, né, uma estratégia para entender o que eu queria, para entender como funcionava o processo e separar, e me organizar, separar as horas necessárias e o que eu precisava estudar para fazer o processo. É algo que a gente não imagina. Eu vou fazer o IMBD, né, que é a prova dos boards americanos, nacionais, que todo dentista faz, inclusive os americanos. A gente imagina, eu sou uma pessoa estudiosa, já publiquei tantos artigos, eu sou dentista há 20 anos, eu sei a matéria. É uma doce ilusão.
É uma doce ilusão. Você precisa saber que são pelo menos 16 subjects, 16 temas que vão cair na prova. O que mais cai na prova? Você tem que entrar em grupos para saber o que está caindo no momento. É uma prova que custa muito dinheiro, né? O processo inteiro ele é muito investimento. E para mim, que ganhava em real, 6 para 1 é muito dinheiro mesmo. Muito dinheiro mesmo. Então, você tem que ter uma estratégia, calcular os custos, né? E sentar mesmo, colocar no papel lá o que é, o que eu vou gastar e pagar quando você não sabe fazer. Eu chamo de uma economia burra, quando você tem que. Eu vou fazer tudo sozinho. Então, é uma economia inteligente quando você paga para uma pessoa que sabe mais que você. E olha, e vou falar uma coisa para você: nesses 20 anos, Ana, e principalmente nesse período aqui nos Estados Unidos, como dentista, vou completar desde junho de 2024, eu iniciei colocando a mão no paciente novamente, tem muito mais gente, tem gente que sabe muito mais que a gente. E Sempre quando tem, né? você entende isso, sua vida melhora. Sua vida melhora, que saber que você pode ficar no seu quadrado, você sabe muito bem sobre a sua área, mas entender que outra pessoa pode te ajudar, porque ela sabe muito sobre a área dela. Então, essa humildade, esse teamwork, porque é fácil falar no currículo que eu sou team worker, que eu trabalho em time, mas na prática é outra É coisa. diferente. E aí é como você falou, né, Vivian, assim, você coloca no papel todos os custos envolvidos e se você às vezes não tem, nem chamo de orientação, mas o suporte correto ou guidance, né, correto nesse processo, às vezes, vou trazer o exemplo da prova do board, que foi o que você trouxe, né? Uhum. É uma prova que tem uma taxa para um dentista estrangeiro de mais de US$ 1.000, né? 6 para 1, vamos colocar R$ 6.000. Você faz ela mais uma vez, às vezes, um curso que você investiu correto, um grupo que você entrou certo, você poderia ter minimizado esse custo, mesmo tendo que pagar para poder ter uma assessoria ou uma orientação legal. Então, o que eu gosto muito de tudo que você está falando, que é o que a gente sempre conversa muito, não é uma transição a qualquer custo, né? Ela é uma transição bem planejada e estruturada. Exatamente. Essa história, né? Eu amo o nome Dr. Dream, mas muitas pessoas se confundem, né? Ah, é o sonho de ser o dentista americano, e aí vai colocar que assim, é sonho a qualquer custo. Não, é um sonho calculado. É um sonho calculado e muito bem calculado, principalmente para gente que lutou muito para o dentista brasileiro que senta lá no mocho e rala para ganhar. A gente sabe quanto cada real custou. Então, assim, é uma coisa que hoje até eu dou consultoria porque eu gosto tanto de falar sobre esse assunto. Eu amo, realmente, eu amo falar sobre esse assunto. Eu achei um call, porque eu nunca imaginei que eu pudesse ser professora ou alguma coisa, mas sobre esse assunto de revalidação eu amo falar porque eu fui bem pequenininha, muita gente não acreditava, mas eu falei, eu vou conseguir. E vai ser assim, mas eu fiz o plano. Eu fui devagarzinho, coloquei tudo, os meus números e sentei com a minha família, porque essa é uma questão também muito importante. Você é o dentista, você tem o sonho, mas a sua família, sem a ajuda dela, você não faz nada. É Então, um processo familiar, né? o meu marido, eu não tenho filhos, mas o meu marido, sem ele, então assim, toda vez que eu passava numa prova, que a prova, a gente falou sobre o valor da prova, mas não é só a prova, né? É o custo da viagem, o hotel, por mais que você fique com a família, mas é um gasto envolvido muito grande e emocional, Ana. Se você recebe um fail, né, que é uma reprovação, você tem que fazer 75% no ANBD para passar. Muita gente fala que eu fiz odontologia, eu conheço patologia, eu conheço farmácia, eu conheço oral medicine, eu conheço. Tudo bem, você conhece, mas você sabe exatamente como funciona a prova? A prova tem estratégia, você tem 1 minuto para ler
as questões e fazer, acertar. São 2 dias de prova. É muito intenso, né? Drena a sua emoção, o seu emocional. E se você fail, só porque, eu vou tentar fazer a primeira vez, e aí você se recupera desse primeiro fail? Porque vai estar no seu record para sempre que você fail também. Então, são tantas coisas que é bom a gente pensar, sabe? Eu gosto de trazer isso para as pessoas, e foi o Dr. Dream que me ensinou. Vou falar bem a verdade, foram os 3 professores ali que me ensinaram, Christian, Rodrigo e o Michel. Isso eu nunca esqueci. Eu comi realmente em 2 semanas, muito antes de começar as aulas oficiais, eu comi o curso e fazia, refazia, porque eu não entendi. Porque eles são bem honestos em falar isso. O Dr. Dream pega na sua mão e vai te levar até o final? Não, você tem que fazer seu homework, você tem que fazer sua tarefa, mas que eles dão a fundação, tudo isso que eu sei aqui que eu tô falando, eu aprendi com eles e com a minha experiência. Muito legal. E aí, voltando nessa sua jornada, né? Então, você encontrou o Dr. Dream, adquiriu esse conhecimento, mas aí, como você falou, né? Você fez seu homework, você sentou, se planejou. Como que foi a decisão, assim, de fazer o GPR? Você aplicou só para GPR, na seleção dos cursos? Compartilha, assim, um pouquinho com a gente. O que passou ali na sua cabeça quando você estava fazendo a sua estratégia também? Então, olha, vou falar bem a verdade, muita gente fala, atira para tudo quanto é lado, né? Onde eu entrar foi. Mas no meu caso, eu tinha a questão geográfica que eu não gostaria de ter, mas eu tinha. Minha família mora na Virgínia, né? Meu marido cresceu aqui, mora nessa cidade onde eu tô aqui, Harrisonburg, Virgínia. Desde 97 a família mora aqui e eu não tinha como tirá-los daqui para me acompanhar, vai para o Texas, vai para isso, vai para aquilo. Não, eu não tinha. Então, a localização geográfica para a escolha do curso foi preponderante, só que não tinha aqui nessa região. Então, eu tracei um plano do que meu perfil se acomodava. Me lembro tendo reuniões com o Christian falando sobre isso, sobre estratégias. E o que aconteceu? Eu coloquei todos os programas que eu poderia, que estavam ao meu alcance, e aí foi, o que eu achei foi 2 GPRs aqui na Virgínia, um na UVA e um no Carilion Clinic, que eu não via na lista, não existia esse programa. Mas algumas pessoas começaram a me falar sobre isso, e a VCU, que é a única dental school da Virgínia. E aí, eles tinham esse programa, um ADD na Virgínia, na VCU, esse GPR aceitava 2 pessoas na UVA e não aceitavam foreign trained dentists, né, dentistas estrangeiros, e o do Carilion, que eu não, na realidade eu não tinha nenhuma informação, porque não aceitavam estrangeiros também. E aí foi isso, eu não tinha, sabe, eu não podia aplicar. Eu queria aplicar até para Rochester, para Connecticut. Eu apliquei só de, assim, petulância para Yukon, porque todo mundo era, na minha época, na minha classe foi Manhattan, todo mundo era o sonho de consumo, todo mundo entrar na Yukon. Eu falei, por mais que eu não vou poder fazer, eu vou mandar a application para lá. E com dinheiro em contado, né? Porque tudo isso é dinheiro e tal. Aí tem o TOEFL também, que você tem que prestar atenção, que a nota de corte, será que você entra para aquilo? Então, foi isso. Eu apliquei realmente para VCU, para o ADD da VCU, não apliquei para UVA, porque ela não aceitava. E depois, quando eu soube, o que eu fiz? Deixa eu só colocar esse parênteses. Posso fazer esse parênteses aqui? Lógico, lógico. Eu comecei a prestar atenção que eu precisava ser conhecida. Então, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, foi em maio de 2022, quando eu fiz o curso, comecei a entender o curso do Dr. Dream, eu comecei a pensar, peraí, a UVA não abre vagas para foreign trained dentists, mas a UVA cuidou da minha sogra, né? Ela fez todo o tratamento lá, fica 1 hora da cidade aqui, Charlottesville. Eu falei, quer saber? Eu vou lá e vou
e vou no departamento de odontologia, porque eles fazem o clearance para cancer clearance, né? E aí eu falei, eu vou lá e vou falar, olha, vocês cuidaram da minha sogra, muito obrigada, eu sou uma dentista brasileira, tô aqui, gostaria de fazer um tour por aqui. A cara de pau, meu inglesinho assim, sabe? Broken English, fui lá e guess what? Adivinha? Tinha uma assistente cirúrgica que era brasileira, do Rio de Janeiro, gostavam muito dela, e aí me apresentaram ela. O chefe, o diretor, veio e me apresentou a clínica, assim, em 10 minutos era o que ele tinha de tempo. Eu fui na minha bolsa com o meu diploma traduzido, nem tinha ICI, nada, que são os transcripts aqui. Eu fui com o meu diploma, levei numa pastinha, parecia menino novo que vai pedir emprego na padaria da esquina, Com assim. currículo, né? Currículo. Eu fiz o meu currículo bem do meu jeitinho, com o meu diploma e traduções juramentadas numa pastinha e deixei discretamente na minha bolsa. E no final, a gente conversando na recepção, e aí eu falei para o Dr. Ted, o nome dele, é meu mentor, chegou a ser meu recomendador. E eu falei, Dr. Ted, sabe, eu queria muito conhecer mais como vocês trabalham aqui. Eu posso fazer um shadowing com você, só vir aqui por 10 minutos, meia hora que seja. Ele falou: olha, a gente tem um programa de mentee, mentorados, né? Você pode vir toda quinta-feira aqui, passa o dia com a gente. Toda quinta-feira por um ano. Eu fui na UVA. UVA, para quem não conhece, ela é como uma Harvard aqui da Virgínia, onde ela levou a maioria dos presidentes americanos vieram para a UVA, University of Virginia. Então é um super lugar, super competitivo para a faculdade de medicina. E ela não é uma faculdade de odonto, mas ela tem um programa de GPR dentro da faculdade de medicina. E foi isso. Isso foi para o meu currículo. Não era nada, né? À vista do americano aqui não era nada, mas para mim era tudo. E eu fiquei muito amiga do doutor, do diretor, e por um ano pratiquei a odontologia pediátrica com special needs e tudo, e aquilo foi abrindo meu horizonte. Foi ele que me falou: você não pode aplicar para cá porque a gente não aceita estrangeiro, mas o Carilion Clinic pode te aceitar. Então, o Virginia Tech, que era a competição deles, em outra cidade, em Roanoke, teve. Então, foi muito interessante. Por causa dele, eu fui a primeira estrangeira a ser aceita no programa de GPR. Eles me mandaram, e aí por cada coisinha, né, um tap dance, eu encontrei uma menina, eu fui ajudar uma amiga que estava meio deprê, fazer uma aula de sapateado, que eu nunca nem ouvi falar de sapateado. Fui lá fazer, aí eles mandam você se introduce yourself, né? Aí eu falei, ai, que droga, tem que falar inglês de novo, né? Oi, tudo bem? Então, sou brasileira, tô aqui. Eu sei dançar samba, não sei sapateado, mas vou me divertir. Aí, no final, uma menina chega para mim e fala assim, viu? Minha ídola na minha profissão é uma professora brasileira de pediatria lá no meu programa. Adivinha o programa dela? O que eu apliquei. E aí eu falei, mas esse programa não aceita brasileiro, não aceita estrangeiros. Ela falou, porque quando ela falou, professora brasileira, eu falei, meu Deus, eu fiquei assim, enfeitiçada. E aí essa menina foi um network, e aí nisso eu já mandei um e-mail para o diretor do programa, pesquisei lá, fiz o meu due diligence, my homework, eu não fiquei dependendo só da menina falar para o diretor. E nisso, ele me mandou um mês depois um e-mail falando, Vivian, me desculpa de ter mandado esse e-mail só depois de um mês, mas you were the spark for the change of our program. Você foi o brilho que deu no programa. Nós fizemos uma reunião com todos os diretores do programa e da Virginia Tech para fazer, e por causa do seu currículo, nós vamos abrir para estrangeiros a partir de agora. Então, o Dr. Ted te falou da Carilion, aí depois, na aula de sapateado, teve essa conexão, aí você mandou um e-mail e aí nisso... Então, assim, de fato, eles não aceitavam estudantes estrangeiros e eles abriram essa exceção devido
assim, eu falo isso, eu vou repetir, aí eu vou voltar a ser repetitiva, porque toda vez que eu gravo com um dentista, eu falo que eu estou sendo repetitiva, mas o tanto que é importante, né, a gente sair levantar, né, da cadeira e ir atrás dessas oportunidades, que nada adianta a gente fazer tudo by the book, mas a gente não se movimentar e não querer talvez se distinguir assim, né, do average, né? Então, você foi atrás essa oportunidade não caiu no seu colo. Você Não. trabalhou durante um ano no programa de mentees, você se movimentou, você se expôs. É a exposição ao sistema e ao cenário que talvez vá trazer a sua grande oportunidade de mudança, né? Exatamente, Ana. Você resumiu de uma forma linda o que acontece. E eu falo isso para muita gente. Olha, as coisas não vão cair no seu colo. Não vão. Mas se você fizer o bread and butter, né, o feijão com arroz, que aqui é bread and butter, né? O nosso feijão com arroz aqui eles traduz com bread and butter. Pão com manteiga. Pão com manteiga. Mas se você fizer o feijão com arroz, né? As 3 cartas de aplicação, as 3 cartas de recomendação, o intent letter, o resume, o TOEFL, pelo menos uns 90 para cima, passar no INBD, você tem tudo isso certinho? Você vai entrar. Agora, o que você precisa fazer? Uma application, um papel é uma coisa. Agora, quando eles põem, como você falou, você sabia quem era a Vivian O'Neill, mas você nunca tinha colocado o rosto na Vivian O'Neill. Você colocou agora. Então, hoje nós já temos uma conexão. Você vai falar de mim para outra pessoa, olha, não, ó, dá para trabalhar com ela, porque ela é assim. Você está entendendo o que eu estou te falando? Com certeza. Nesses programas são a mesma coisa. Eu coloquei, olha, de verdade, eu tenho vergonha. Como todo brasileiro que começa a falar inglês, né? Eu, por mais que seja casado com um americano, nosso relacionamento é em português, porque quando nós nos conhecemos, ele era fluentíssimo em português. Então, o relacionamento é em português. Eu aprendi inglês para valer quando morei aqui. E depois a gente foi embora. Eu só morei aqui 3 anos e quase 4, 3 anos e 8 meses. E então hoje em dia eu falo inglês e me viro muito bem, mas eu não tenho aquela confiança, sabe, de quem veio para cá com 12, 15 anos. Eu não Sim. tenho. Eu aprendi inglês depois de velha, fazer o quê? Mas eu tenho muita segurança no que eu falo. Então, isso faz uma grande diferença. Colocar um óleo e ir lá numa faculdade de ponta e falar: oi, tudo bem? Eu estou visitando, quero fazer um tour no seu programa. Você pode fazer para mim? Eu nem mandei e-mail, eu fui. Eu fui. Isso abriu todas as portas. Até hoje nós nos comunicamos. Eu chamei ele, fiz feijoada para esse Dr. Ted. Ele veio na minha casa, simplesinho de tudo, veio, e todas as minhas conquistas eu volto e falo para ele. A minha formatura, os meus professores na faculdade no Brasil, a Unital, eles me chamaram para fazer uma palestra para falar para os alunos sobre revalidação. Então, essa bondade também de você voltar, esse agradecimento de você saber de onde você vem e voltar, isso abre tantas portas, porque você nunca sabe aonde você vai. Esse network nos leva para tantos lugares inimagináveis. É isso mesmo. E no fim, né, Vivian, você tá que é o que eu comecei na pergunta, que era falando, as pessoas ficam com esse medo, mas eu vou voltar a estudar, eu vou voltar para a universidade, e eu acho que é importante que as pessoas entendam que pode até, de certa forma, parecer um retrocesso, mas que é um passo que você dá, entre aspas, atrás, e você usou uma palavra muito legal, que é a humildade, né? E você ter muita humildade nesse processo para entender que você não sabe tudo, e que ainda, por mais qualificado que você seja, né, por mais artigos, como você mencionou, que você tenha publicado, você ainda tem muita coisa para poder aprender. E é o que eu acho que é talvez o aspecto, né, mais importante que as pessoas precisam de ter para conseguir avançar bem nessa jornada, né? Achar que você já sabe tudo pode ser exatamente a barreira que você está enfrentando e que vai te impedir, né? Talvez de dar esse passo. E aí eu até não sei se você tem algum comentário sobre isso, mas eu já vou emendar numa pergunta e talvez você possa ir respondendo. Como é que foi exatamente essa adaptação, né? Porque você estava clinicando há 20 anos,
clínica própria no Brasil, 5 dentistas abaixo de você, lógico, assim, sempre trabalhando com um pouco ali da parte acadêmica, mas gostando muito da parte clínica também. E aí você voltar por um ambiente, acaba que não é tão acadêmico, mas é, no fim da história, uma residência, né? Você está voltando Sim. para poder estudar, para aprender de uma certa forma do zero. Como é que foi Uhum. essa adaptação dessa rotina, né, diária, de estudo, de apresentações e de voltar para o ambiente acadêmico também? Olha, Ana, não foi fácil, mas como nada nessa vida é fácil, eu acho que assim, até o não ser fácil é legal, porque você dá mais valor, mas eu não imaginava totalmente. Eu acho que tudo, quando a gente fala é uma coisa, e até assim, às vezes me assusta, porque tem pessoas assim que colocam essa palavra dream na cabeça e ela acho que enxerga aquilo literal e não entende que durante 2 anos, ou 1 ano, ou 3 anos, no processo da revalidação, quando você está em residência, quando você está no Dental School, né, no Advanced Standing, quando você está no ADD, pode ser qualquer programa, ele não tem comparação com nada com o que nós já tivemos no Brasil. Eu, pelo menos, não tive nenhum, a não ser, talvez, eu nunca tive acesso a pessoas que fizeram hospital dentistry no Brasil. Talvez uma residência lá no hospital, no Brasil, talvez seja meio parecido, mas a quantidade de horas exigidas, isso é uma coisa que o Dr. Dream enfatizava muito, mas eu não sei, como toda boa brasileira, você sonha tanto que você parece que você só enxerga o positivo, você não, eu não, eu não quis me apegar nessa parte, olha, a calibração cultural, eu imaginava, eu já sou calibrada, nada. Nada, né? É uma doce ilusão. E aí que entra aquilo que você repetiu que eu falei, a humildade. É algo que eu quero enfatizar aqui, que se não for, você vai ter uma vida miserável. Miserável. E se for chamado, você pode fake, muita gente pode, assim, né, enganar na entrevista e aí entrar numa residência, mas lá vai ser complicado você sair também. Você tem que sair, não é só entrar. A gente só se preocupa em entrar, em entrar, entrar. Mas você tem que sair, né? Para sair, você tem que ter os grades, né? As notas, você tem que fulfill all the requirements, né? Você tem que acompanhar o curso. Então, sem a humildade, não vai. E é uma coisa que eu falo, principalmente para gente que já tem muitos anos de experiência, né? Os programas aqui nos Estados Unidos de ADD, de EPR, eles são feitos para alunos americanos. O design, até os funds, né? O dinheiro federal que é aplicado para esses programas são designados para alunos que saem do dental school que não têm a mão, o hands-on suficiente, Clínica, né? pegar a mão na clínica e produtividade e ficar nesse estado. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo. Nós, Foreign Trained Dentists, entramos ali na brecha da lei ali e entramos nisso. E é muito bom. Só que você tem que saber exatamente o que é uma residência e o que é um dental school. Dental school, você é aluno. Então, você pode perguntar, olha, professor, como eu faço essa odontometria aqui? Como eu faço? Na questão da residência, você é o clínico. Você Você é o é o dentista dentista. já. Você é dentista. Você vai ter o attending lá, beleza. E outra, você está embaixo, você tem uma licença temporária de residente, mas você está trabalhando embaixo da licença do attending, do professor. Então, você tem que fazer de acordo com o que o professor mandou. Ah, você gosta de fazer uma restauração do seu jeito. Nós, por exemplo, brasileiros, somos conservadores. Nós tiramos a cárie ali na mesial, né? No lado direito do dente. Aqui não. Aqui você, alguns dentistas aqui, ou os professores, eles vão mandar você abrir a caixa de black, né? Quem é dentista sabe qual é a classificação de black, até a distal. E tá tudo ok. Mas olha, coitado do meu paciente, se fosse a minha boca. Não é sua boca, não é o seu paciente, é mais ou menos seu, porque não é seu, é dele, é a licença dele. Então, sim, senhor, vamos lá. Eu vou pegar um pouquinho da odontologia de cada professor e construir a minha. Porque no final do curso,
quando você finalizar e pegar a sua licença, como eu já peguei sexta-feira, agora eu sou dona da minha licença. Eu sou dona da minha dona. Agora eu vou fazer a restauração do jeito que eu quero fazer, entendeu? Aí você faz o seu plano de tratamento, né? Sim. Então, isso é uma coisa, Ana, que não entra na cabeça. Eu vejo muitas pessoas, né, entre aspas, pastarem, porque ela fica batendo. Na entrevista, é uma pergunta de entrevista. A pessoa, ele fala assim: olha, e se eu, como seu attending, como seu professor, falar para você extrair esse dente aqui? É um dente íntegro. E eu mandar você extrair esse dente. O que você faz? Aí a pessoa, não, eu não extraio. Brasileiro é assim, ó, gente, é a nossa escola. Eu sei porque eu sou da mesma escola. Então, aí a pessoa fala, não, mas então você não tá, você tá fora. Porque é aí que, quando eu falo humildade, é humildade de verdade. De chegar e entender que aquele 1 ano, 2 anos de residência ou de escola, você vai estar ali para aprender um novo protocolo. E no final, adivinha? Eu sou uma dentista muito melhor do que eu entrei. Eu tenho 20 anos de experiência, mas hoje eu sou assim. Você viu o currículo aí? Eu consigo atender pacientes complexos, fazer clearance, né? Para pessoas que têm câncer, tomando 45 diferentes tipos de medicação, fazer cirurgias complexas, onde eu aprendi, sendo humilde na minha residência e aprendendo um pouquinho de cada um. Isso mesmo. E uma coisa que é importante, assim, né, fora essa questão de você, não é você ser humilde, não é você ser ignorante, né? Não. É você entender que essa humildade não é simplesmente porque você está aceitando, mas você trouxe o ponto da calibração cultural, e a gente fala muito sobre cultura de alimentação, escola, etc. Mas a cultura odontológica, ela é diferente. Então, assim, não é que você está simplesmente aceitando porque você tem que aceitar que aquela pessoa te mandou extrair um dente, mas a cultura odontológica nos Estados Unidos, ela tem uma praticidade, talvez, que no Brasil não existe, né? Então, até isso, essa humildade, ela é em relação a você se calibrar, porque querendo ou não, é como você falou, você vai pegar sua licença sexta-feira, você vai começar a fazer seus planos de tratamento. Mas até os próprios pacientes que você vai atender também já estão acostumados com uma cultura odontológica diferente. Então, para a sua adaptação no mercado de trabalho, com certeza também vai ser muito melhor se o máximo que você conseguir absorver durante esses anos de estudo, né? Exatamente, exatamente. Você falou tudo. Os pacientes já estão acostumados. Ah, mas todo mundo aqui coloca coroa, tudo coroa, tudo coroa. Mas essa é a questão. A questão aqui é que eles são muito produtivos, né? São muito produtivos. Uma produção muito mais assim alta do que nós em qualquer consultório que eu já trabalhei no Brasil. É dinheiro, assim, realmente é por isso que não é que é algo extraordinário, porque o dólar é muito alto. Na realidade, é a alta produção. Eles aprendem isso desde a faculdade, a competição de produção dentro da faculdade. E aí, a residência, um DPR ou um ADD, só treina mais a mão do aluno. Mas, tendo dito isso, hoje em dia eu até concordo. Eu não concordava em fazer coroa na maioria dos dentes tratados do canal, mas eu vou falar uma coisa para você. De todos os estudos que eu estou vendo, que eu estou observando, cerca de 80, 90% dos dentes, e eu que trabalho com ATM, né? Então, estamos falando de oclusão, de bruxismo. A grande maioria dos dentes que são salvos são aqueles com coroa. Então, dependendo de como é feito, dependendo. Então, assim, acho que a questão é: meu pai me ensinou isso, né? Isso é como eu cresci. Quando você chega num lugar novo, escuta o que eles têm a dizer, aprende com eles, depois você dá uma sugestão. Make the suggestion after, not before. Então, isso foi uma coisa que eu aprendi a falar menos, escutar mais, né? No programa é algo assim, eu gosto de falar, até por isso que eu tô com podcast, né? O Vivicast. Eu falei, não, é minha solução para falar. Quando eu embalo, mas aprendi a ouvir mais os outros, ouvir os meus professores, ouvir o que eles têm a dizer e aprender com eles. Depois, né? Agora eu já tô com a licença, sexta-feira saiu, essa semana já sou dentista, né? Pela primeira vez eu posso falar com a boca cheia, sou dentista nos Estados Unidos. E agora
eu tenho toda a liberdade e também a responsabilidade, porque tem o seguro profissional também, né? O Malpractice Insurance, que eu vou ser responsável pelo meu diagnóstico e pelos meus tratamentos. Isso mesmo. E é uma super conquista, né? Eu adoro ouvir, né? Acho que a parte mais satisfatória de toda essa jornada é a gente ver o tanto de pessoas que realmente conseguem, né, executar isso. E eu acho que quando chega até ali no meio da jornada, quando a pessoa já está chegando, quem faz especialidade, está no terceiro ano, já começa a ter esse rosto, esse brilho, igual você está tendo agora. Ouvir que está com a licença na mão é igual a propaganda daquele cartão, né? Não tem preço, né? No fim, você olha para trás e fala, valeu a pena, né? Tudo que você viveu, toda a decisão, né? Eu acho que isso eu fico com essa sensação e eu nem sou Não. vocês, né? Então eu imagino que Olha, vocês ficam. vou te falar que valeu, sabe, o choro quando você recebe a última, não, porque são muitas provas, Ana, depois de, não depois de velha, porque eu não me sinto velha nem um pouco, meu corpo talvez não me acompanha, né, mas depois de uma certa idade, quando você tem 20 anos, você aprende tudo facinho, sabe? Você tem uma neuroplasticidade, assim, no seu cérebro tão grande. Depois de mais experiente, você demora um pouco mais. Então, são muitas provas, são muitos artigos para... Quando você nem terminou alguma coisa, você já tem mais coisa. É um ciclo, assim, tão forte e rápido que você tem que... hoje em dia, você está vendo aqui, eu estou no meu sunroom aqui, fazendo minhas aquarelas, eu tenho tempo. Gente, isso aqui, há um ano atrás, eu não tinha tempo. Meu marido tinha que trazer a comida para mim, porque eu falei, não, olha, eu hoje não vou, estou aqui, eu tenho só 5 minutos para comer. Então, eu acho que é isso, o choro dolorido, quando eu passei na última prova, que é do CDCA, o IDEX, a prova da licença, que custa $4.000, que para mim é um negócio, é um money machine, esse negócio aqui de provas, e é incrível. Então, eu fiquei imaginando, gente, se eu repito nessa prova, e eu estudei tanto para ela, porque você tem que voltar a ser aluno, ao aluninho de laboratório e fazer dente de plástico, coisa que você não faz há 20 anos, você tem que calibrar sua mão novamente. Então, quando eu passei nessa prova, fiz só uma vez, e todas as pessoas que estavam, não todas, mas a maioria das pessoas que estavam ao meu redor, na hora da prova, elas falavam que estavam refazendo. Isso me deixou louca. Porque eu falei, caramba, todo mundo fez, todo mundo repetiu, todo mundo tá tendo que refazer. Então, quer dizer, eu vou fazer, é normal. E quando eu recebi tudo, pass, em todas, eu chorava. Meu marido, o que sabe, só Deus e ele sabe. Eu chorava com dor, porque acabou. Ali foi quando eu sentei e falei, não, agora acabou. Acabou. Agora eu conquistei, né? Tudo. Passou por Conquistei. toda a jornada. Que legal. E, Vivi, a gente acabou falando várias vezes da Dr. Dream aqui ao longo da nossa conversa, mas se você pudesse assim, resumir como é que a Dr. Dream conseguiu contribuir para que você tivesse mais assertividade nesse processo, mais certeza, mais segurança também, né? Acho que mais do que certeza, segurança de saber que você estava no caminho certo e que você conseguiria, vou pegar de novo essa palavra, como você falou, conquistar isso em tempo recorde, né? De uma maneira tão... na verdade, mais do que tempo recorde, para mim, é eficiência. Né? Foi um bom planejamento, uma boa execução de uma maneira eficiente. Como que você entende que a Dr. Dream contribuiu e também as mentorias que você fez, as aulas que você participou, o grupo que você poderia trocar ali ideias também? Foi essencial. Eu falo isso de boca cheia, já falei muitas vezes e eu repito aqui, e eu não sou paga para falar isso, eu vim aqui de bom grado para falar dos meninos e de verdade, sem a Dr. Dream eu não teria o foundation, a fundação, porque eu acredito, né, que se você não tem um alvo, você não sabe nem para onde. Você pode ter a flecha, você pode ter tudo, todos os equipamentos, mas se você não tem um alvo, você não tem para onde atirar, né, mirar. Então, o Dr. Dream foi isso. Eles me deram. E olha, eu vou falar bem a verdade que eu não tinha nem o dinheiro suficiente na época porque trabalhando no Brasil, você tem que se dispor ali. E eu falei, eu vou fazer por onde, mas eu vou, porque eu entendi que eu preciso dessa fundação.
para construir minha casa em cima. Sem uma fundação, você não constrói nada. E eles me ajudaram nisso, a saber quais eram os novos tipos de processos que eu poderia escolher, a calibração cultural, as cartas. Mesmo que eles não iam pegar ali na minha mão, eu nunca imaginei também, eu não esperava isso. Eu sei que tem pessoas que esperam que vá pegar na mão e vá, porque... Não, é um investimento, informação, todo tipo de informação, principalmente aqui nos Estados Unidos, ela vale dinheiro, né? Você tem que pagar pela informação. Então, eu entendi que aquela informação era valiosíssima. Eu peguei aquela informação e fiz o meu due diligence. Eu fiz o meu homework, eu fui lá, pesquisei, sentei. Eu tenho um caderno do Dr. Dream com todas as aulas, com treinamento para entrevista, treinamento para isso. Fui chamada para o mock interview, fui entrevistado pelo Rodrigo, pelo Michel, pelo Christian. Foi muito pior com eles do que com a escola. Te digo isso, mas eles me prepararam muito bem. E também o Rodrigo, ele me falou uma coisa que me colocou tanto para cima, né, naquele mock interview, eu nem sei se ele vai lembrar, mas que o meu inglês, minha primeira nota de TOEFL foi 84, e quando eu participei do mock interview, foi 86. E eu era tão assim... eu sou uma pessoa que vibro com cada... luta conquistada, né? Com cada batalhinha ali, né? E eu achava que era uma nota boa, só que quando alguém viu, falou, não, 86 não é nada, você tem que ter 100. Eu falei, poxa vida, que ruim. Mas ele falou, depois da entrevista, que ele falou, Vivian, só tem uma coisa, você foi ótima aqui nesse mock interview, mas só tem uma coisa, eu não concordo com essa nota de TOEFL, o seu inglês não é 86, seu inglês é 100, seu inglês é mais que 96, 99, é alguma coisa que está acontecendo só na sua estratégia de prova. Então, aquilo me colocou tão para cima que eu fui lá, fiz outra prova e tirei a nota. Você tirou quanto? 96 ou 100? Não, nem 90. Minha nota maior de TOEFL no Best Score foi 94, mas minha nota maior 92. Foi a última final. Também, né? E eu não aguentava mais fazer. Eu fiz 4 vezes. Mas eu não aguentava mais fazer. E eu fiz o ANBD em julho, 31 de julho de 2023. E apliquei ali. Imagina, o ciclo abre em maio e vai até setembro. Eu terminei o ANBD em julho, por isso que eu falo que é tempo recorde, porque eu me preparei para estar naquele ciclo, fiz o ANBD, eu parei 3 meses, estudei por 15 horas, deixei meu marido cuidando do consultório online com as 5 dentistas lá, passei no ANBD de primeira, aí fiz o TOEFL. Assim, eu tinha muito pouco tempo para passar no TOEFL, sendo que o TOEFL é muito pior que o ANBD. 10 vezes pior do que o ANBD. De verdade, você não tem controle sobre a prova. O ANBD você tem controle, o TOEFL não. E aí, fiz aquela mock interview, me preparei para as entrevistas, fiz as entrevistas em setembro, e aí fui chamada no final do ano e comecei o programa em junho de 2024. E terminei agora. Então foi, sem o Dr. Dream, de verdade, eu não conseguiria ter esse tempo. Imagina, a gente está contabilizando tempo aqui. Eu comecei janeiro de 2023, terminei 22 de agosto de 2025. Foi quando eu recebi minha licença, meu número de licença, que eu posso praticar. Quem faz isso? Eu nunca teria isso. É claro que tem as suas peculiaridades, eu já tinha green card, eu já morei nos Estados Unidos, sabe? Tem toda uma coisa assim, né? Não tem processo de imigração na jogada aqui para mim, no meu caso. Foi o processo de revalidação individualizado. Mas, sem o conhecimento que eu obtive com o Dr. Dream, eu nunca estaria aqui. É algo... É real, eu falo isso para quem quiser ouvir, não teria como. Então, o conhecimento que o Dr. Dream nos disponibiliza e a bondade dos meninos também, né, dos professores, eu sei que o horário deles custa, né, e tal, todos nós, né, nem relógio trabalha de graça, mas a bondade com quando você precisa
sentar com eles e ter uma estratégia, falar, por favor, dá uma olhada aqui, o que você achou desse meu intento? A bondade é enorme. Eles fazem porque amam mesmo. Da mesma forma que eles passaram, acho que eles me transmitiram um amor, que hoje eu também gosto de falar sobre isso. É o propósito, né, assim, de alcançar cada vez mais pessoas. Então, acho que isso segue muito, né, com a cultura de tudo que a gente faz, que foi legal que passou isso um pouquinho para você. Agora eu fiquei curiosa, e não estava isso dentro do nosso tópico de conversa, mas eu acho que como a gente está falando de jornada, né, como um todo, fala um pouquinho sobre esse ponto que você trouxe do TOEFL e do board. Por que que eu estou te perguntando isso? Que a princípio, você deve lembrar lá no início de quando você começou a ver sobre tudo isso. Board é o bicho, é o monstro de 7 cabeças, né? Ninguém quer ver nem pintado de ouro. E o TOEFL, às vezes, a pessoa fica mais tranquila, tem uma certa fluência ali no inglês. Aí você jogou agora, né? Você jogou a bomba e eu não vou deixar você sair correndo. Conta pra gente por que que o TOEFL foi muito mais desafiador do que o board. Olha, é claro que esse processo, por que tem muita confusão com o processo de revalidação? Porque cada pessoa é diferente. Então, o Dr. Dream, por exemplo, é o único programa que eu achei. Tem milhões aí que dão mentoria, estratégias e tal, mas o Dr. Dream é o único que te dá uma base do average, geral, entendeu? Você pode de tudo. Então, a questão para mim, por que eu sou diferente, talvez, do aluno X, que para ele o INBD era mais difícil. Mas, em geral, porque eu também dou consultoria sobre isso, muitas pessoas me procuram sobre isso, e é realidade, Ana. Muitas pessoas, elas acham que o monstro maior é o INBD. Então, a pessoa vai lá, sem estratégia, sem nada, fica 10 anos estudando para o INBD, nunca entrou num grupo, que eu acho essencial você entrar em grupos para você até saber do que está acontecendo no mundo sobre o INBD, RQs, Remember Questions e tudo mais. Aí a pessoa perde o maior tempão no INBD. Na cabeça dela, ela formou aquele monstro. E aí, quando ela passa no INBD, finalmente ela acha, pronto, só falta o TOEFL. O TOEFL, o que acontece? O TOEFL, ele não é só uma prova de inglês. Ela é um mind game. Ela mexe com o seu mental health, né? Sua saúde mental. Tem muita ansiedade, porque você vai fazer a prova, algumas faculdades só aceitam o TOEFL sendo feito no Prometric, numa escola, que você vai fazer do lado de muitas pessoas que elas vão estar gritando do seu lado. Se você tem problema de hyperfocus, assim, você não consegue se focar, você já tem um problemão ali. Então, muitos cursos, por exemplo, eles treinam você falando com barulho. Mas tem o Home Edition também, que dá para você dar uma treinada, tentar ver como que tá a sua nota. Então, assim, a pessoa tem que ter muita estratégia. Eu acredito, né, que o TOEFL é o maior monstro, porque você não tem ele na mão. O INBD, sem até inglês, você consegue fazer o INBD. Participando de grupos e tendo as RQs em mãos, estudando os 16 temas que realmente caem, porque muita gente estuda para o INBD e começa por anatomia. Não cai na prova. É assim, se eu tive duas perguntas sobre anatomia, sobre a língua e os músculos levantadores da mandíbula, foi muito. Então, você está entendendo? Essa estratégia de prova, até de como estudar, você tem que saber, entendeu? O TOEFL é a mesma coisa, entender os 4 subjects da prova, né? Reading, listening, speaking, writing, entender isso. Então, tem pessoas que falam, ai, pronto, só falta o TOEFL. Ela não sabe nem a prova. Então, compre um programinha desse de português, mas das professoras que vocês conhecem aí. Vão lá, faz. E depois você vem com tutor, tal, porque você precisa saber de alguém que fala que mostra para você onde você tá errando, porque na cabeça. E brasileiro é tudo topetudo, né? Eu não sei se todo mundo é assim, mas brasileiro, gente, eu tenho que falar sobre meu povo, né? O brasileiro, ele acha, porque era eu tô falando, tudo que eu falo aqui pra você sou eu mesmo. Reading, eu sei ler inglês. Listening, eu sei escutar. Gente, não tem nada a ver com isso. O TOEFL é uma prova de faculdade, é um inglês universitário.
se você não tem nenhum. Eu falo inglês, imagina, eu sou casado com um americano, e você vai lá e tira 84, para mim foi assim, eu falei, caramba, o meu marido americano fez a prova e ele não tira, ele tirou assim, eu não lembro exatamente quanto que ele tirou, mas não foi nenhuma nota competitiva. E é americano. Normal, normal. Não é a fluência, ela não testa a fluência do inglês. Ela testa, de fato, você saber fazer a prova. Então, a minha dica para o TOEFL, tá? Eu vou até falar aqui, tá no meu podcast lá, mas vou abrir aqui a dica. Começa a fazer coisas que você gosta. Quando você está estudando para a NBD, começar a fazer coisas que você gosta em inglês. Por exemplo, assistir séries é de praxe, né? Todo mundo assiste. Mas leia livros, por exemplo, de autoajuda, ou de detetive, ou whatever. Leia livros que não sejam universitários, porque o universitário é um inglês a mais que é culto. Então você não vai entender muita coisa, que é o inglês do TOEFL, mas começa porque nossa mente associa as coisas. Por como eu falei, lembra que o TOEFL é muito mental, é um mental game. Então, você tem que ir na prova como se você fosse passear no parque. Ah, vou lá, vou só brincar. Porque se você colocar na cabeça que você depende, a sua vida depende do TOEFL, você tá frito. Você não tira nota nunca. E fora que ele custa 300 pau, 300 dólares, 300 dólares, se eu não me engano, não me lembro quanto que Acho tá. que 280, é bem próximo. Então, você fica, se você pensar, e a gente vai fazendo a conversão 6-1, quanto que ele custa, vai para lá pensando que você tem que aplicar até 1º de setembro, que é o date, o deadline da faculdade, eu tenho que finalizar. Então, você não passa. Tem muita pressão, né? A pressão tem que sair fora do TOEFL. Uhum. Legal. E assim, como eu gosto que desde o início você falou assim, ó, cada pessoa é uma pessoa. Aí eu gostei que a sua análise. E tem gente que tem uma super dificuldade com o board, que talvez sinta exatamente essa mesma pressão. Eu acho que o importante é você se conhecer, aí conhecer as provas, conhecer como funciona o processo, para que você consiga montar a sua jornada da forma como você entende que você vai ter menos pressão, né? Tornar isso, acho que todas essas coisas que falam sobre autoajuda, falam sobre mindset, né? Elas falam muito sobre você enjoy the process, né? Porque não adianta nada você ficar focado também só lá no end game, né? No seu objetivo final, só que você não consegue curtir também o processo. Então, o processo fica muito maçante. É por isso que é legal, né? Ter esse planejamento, você se conhecer e saber como é que você vai encaixar tudo isso no seu dia a dia, na sua rotina, para você ter uma jornada muito eficiente. E imagina, né? Se todo mundo tiver jornada como você teve, né, Vivian? Acho que vai ser muito. Lógico, não estou falando que ela não teve batalhas, tiveram muitas batalhas, mas uma jornada muito feliz, assim, no final, né? Que você. Dá para ver que você tem muita satisfação em ter passado por essa jornada. E sabe, Ana, eu acho que não existe tempo, sabe? É o seu tempo. É o seu tempo. O meu foi um tempo curto porque eu já tinha as coisas ali alinhadas e eu queria muito e eu fui até o final, não desisti e foi. Mas eu acho que não existe essa comparação. Pior de tudo é você se comparar com um colega, porque ele conseguiu, porque ele tem uma história diferente, as pessoas não contam. As pessoas não contam. Muitos que tiraram 100, 110 no TOEFL, eles não contam que eles cresceram nos Estados Unidos. E aí foram para o Brasil. E aí muita gente não conta. Então, muita gente ela tem uma memória fotográfica muito grande. Ela é aluninha ali, ó, de fazer. Aí pega uma pessoa que não, sabe, é inteligentíssima, tem PhD e tudo, mas ela não consegue fazer a nota, por quê? Porque não entendeu a estratégia da prova, digita devagar, ou fala devagar, e tudo isso é estratégia da prova. O INBD é a mesma coisa. Então, assim, quando você tem uma bondade consigo mesmo, com você mesmo, você vai ter uma resiliência maior, você vai, como você falou, enjoy the process, você vai entender que cada um tem o seu tempo, e eu acredito piamente nisso. Só não chega quem desiste. Só não chega no final desse processo aqui quem desiste. Porque até aquela pessoa que vai devagar, ela pode demorar 10 anos para chegar, mas ela chega.
Acho. Ela chega, ela chega. Então, essa humildade, essa bondade consigo mesmo, try to enjoy. O TOEFL, uma coisa que eu esqueci de falar, eu tinha um caderninho que todo dia, então eu lia livro, então eu associava o TOEFL, por exemplo, com coisas legais, né? Porque eu gosto de ler aquele livro, talvez eu até já li em português, e agora eu vou ler em inglês, então eu já até sei sobre o que fala, mas para treinar o olho a ler rápido, porque você está treinando a ler rápido, o TOEFL você tem que ler rápido, e enjoying, porque uma coisa é você ler sobre autoajuda, que você gosta, outra coisa é você ler sobre antropologia, que você nunca ouviu falar na vida, e ter um caderninho, um diário, e escrever uma página por dia. Então, você aprende a escrever. Você aprende a escrever rápido, a colocar sua. É um hábito colocar suas ideias todas juntas. Então, todas essas coisas foram coisas que me ajudaram a conseguir uma nota que não era super, né? Eu sabia para onde eu estava aplicando. Eu não estava aplicando para uma dental school que precisa de 96, 7, 100. Tem gente que tira 116, 100 e não sei, a nota máxima é 120. Eu estava aplicando para uma residência, tinha que ser mais que 90. Então, você tem que saber para onde você está e colocar todos os esforços, né, em direção àquilo que você quer alcançar. E é o que dentro da Dr. Dream, eu não lembro agora exatamente quem que me falou isso, tá? Se foi o Christian ou o Michel ou o Rodrigo, mas que esse processo todo mundo pode fazer, ele só não é para todo mundo. Yeah. Então, assim, é só o vírgula, né? Mas ele não é para todo mundo, mas por conta dessa questão que você falou. Ele, assim, você consegue chegar lá, mas tem que ter resiliência, né? A gente teve algum episódio que a gente pediu para a pessoa falar assim: me fala 4 palavras que resumem, né, esse processo. E o tempo todo se repete, né? Resiliência, a persistência também, né, durante o processo. Por isso que ele não é para todo mundo, e não é porque a pessoa falhou ou não, mas porque você precisa realmente de ter essas questões suas, né, para você conseguir realmente executar e ser bem sucedido na jornada, como você disse, em 2 anos ou em 10 anos, né? Depende de quão persistente você vai ser. E até um filtro, Ana. Eu concordo. Antigamente eu falava assim, ai, puxa vida, mas por que tem que. Você já é dentista por tanto tempo, se eles fizeram um background check, que você não teve nenhum processo, não teve nada, por que não, né? Fazer alguma coisa de revalidação um pouco mais. E de verdade, hoje em dia eu entendo, e é bom ter todo mundo no mesmo patamar, porque é um filtro. É um filtro, é um filtro em todas as partes do processo, há uma filtragem. Só chega quem realmente quer, quem realmente é resiliente, humilde, a pessoa. Porque uma coisa é bem interessante, é fácil, a boca fala, né? Assim, muita coisa, mas na hora do vamos ver, na hora H ali, na prática, só persiste quem realmente tem a vontade, quem realmente ama a odontologia e quer vir para cá por um propósito, que seja os filhos, que seja ele mesmo, que seja a família, como no meu caso, mas a pessoa, se ela realmente quer, porque quando você desiste é porque você não queria realmente. Vamos combinar, vamos combinar. Então aí é melhor nem investir, né? Porque é muito investimento, então por isso que é bom sentar, calcular o custo primeiro, para ver se é realmente para você, né? Mas vale a pena. Gente, eu agora, depois que você recebe aquele numerinho, acho que eu nunca fiquei feliz em ver o número na minha frente, assim, acabou, né? Eu tenho aqui, e é interessante, eu só sou uma dentista, mas para mim, dentro de mim, o paciente que eu vou atender ali, quando eu começar, quinta-feira vai ser meu primeiro dia como dentista aqui, né? Eu já tô no consultório, já tô, mas meu primeiro dia como dentista vai ser quinta-feira. É um outro. Eu não sei nem te descrever o sentimento. Eu vou atender aquela primeira paciente como se fosse assim. Olha, você é um marco histórico aqui para mim de tanto sofrimento, de tanta luta e de tanto amor e carinho que eu coloquei para estar aqui hoje, né? Então, valeu muito a pena. Valeu a pena. Faria tudo de novo.
Não, então eu vou marcar aqui na agenda, porque daqui a alguns meses a gente vai ter outra conversa para você contar como é que está sendo o seu dia a dia como dentista nos Estados Unidos. E você pode contar, tá? Que a Tá gente vai bom, atrás de vamos você lá. para isso. E eu quero uma pergunta, uma última pedido assim que eu tenho para você para a gente poder encerrar essa nossa conversa que foi tão proveitosa. É, eu gosto de fazer essa pergunta que ela é genérica, mas ao mesmo tempo as respostas são bem diferentes. Se você tivesse alguém hoje te perguntando, não é como você já deve receber essas perguntas, Uhum. uma pessoa que está querendo iniciar o processo, quais conselhos ou qual conselho você daria para essa pessoa, e o que você diria para essas pessoas que estão pensando em fazer essa jornada? Olha, é um processo muitas vezes solitário, longo, mas não precisa ser assim. Você pode encontrar ajuda pontualmente, né, sendo inteligente, investindo inteligentemente em quem pode realmente te dar ajuda honesta. E o meu conselho é de não desanimar, não desiste, porque um dia o seu tempo, a minha mãe sempre falava, sempre vai ter uma tampa para sua panela, sempre vai ter um programa que vai querer, que você vai chamar atenção aos olhos daquele programa, mas não desiste, faz o seu due diligence, faz o seu homework, a sua tarefa, vai atrás, usa a nossa cara de pau de brasileiro, a gente é muito bom. Você sabe por que que eu advoco tanto para revalidação e ajudo quem quer que for, quem é do grupo do Dr. Dream sabe que eu tô ali sempre quando posso. Durante a revalidação eu nem entrava porque eu não tinha a revalidação, a residência. Mas por quê? Porque eu vejo muito dentista ruim aqui. Muito. E nós somos muito bons. Eu sei, as pessoas, eu não sei como que tá a odontologia agora, dos últimos alunos sendo formados, mas a minha geração de dentista, olha, são poucas exceções que a gente pode falar assim, é aquele dentista, sabe, que faz um trabalho que não seria legal, que eu não recomendaria, mas a grande maioria são bons. A questão só é a personalidade, talvez, né, polir uma coisinha aqui, uma coisinha ali, para entrar dentro do protocolo americano, mas a gente sabe a coragem que nós temos. Então, vale a pena, eu quero ver mais brasileiros aqui. Essa é a minha vontade. Eu quero ir num congresso, que eu gosto de ir lá no New York Greater Dental Congress, o Yankee. Eu quero ver brasileiros. Essa é a minha vontade. Eu quero ir num consultório do lado aqui e falar: olha, aquele ali é brasileiro também, sabe? Eu quero ter essa comunidade. E eu acho que a gente consegue. A questão é não desistir, procurar a ajuda correta. O Dr. Dream, para mim, hoje no mercado, são os únicos que fazem esse começo, essa foundation, essa fundação que a gente precisa para ter o game plan, a estratégia inicial, para você entender o que temos ali no mercado. Não vai pegar na sua mão, até porque não tem como, né? São tantos alunos, eles são dentistas aqui nos Estados Unidos, eles têm o trabalho deles, mas você consegue ter uma base muito grande. Muito grande. Então, outra coisa que eu falo, poderia dar de conselho, foque em uma coisa de cada vez, mas pensando no próximo passo. Não deixa, vou fazer só NBD por 10 anos, depois o TOEFL por 5 anos, você vai estar 90 anos, né? Então, e não existe realmente a questão da idade, tá, gente? Não existe. Eu tô com 45 anos aí e consegui, não tinha a idade, a minha disposição de 20 aninhos na faculdade, mas você consegue levar. Conheço pessoas de 60 anos terminando o processo, ou mais, né? E eu acho que para não perder tempo, né? Começa hoje. Começa hoje, mãos à obra. É um processo que exige força de vontade, existe esforço, participação da família, mas começa, porque só não termina quem desiste. E só termina quem começa, né? E só termina quem começa. Eu vou pegar a frase, teve um dos episódios que a gente gravou aqui com o Dr. Igor Brax, que é um dos nossos alunos aqui, ele está em Rochester agora.
Aham. E ele falou assim, né, que não vou dizer que é o maior arrependimento dele, né, mas ele falou assim: "O que que você mudaria nessa jornada?" Ele falou: "Eu teria começado antes". Olha. Então, assim, isso é uma coisa que a gente insiste muito em falar com todo mundo, porque às vezes a pessoa ela: "Ah, vou pensar, vou esperar o momento certo, vou esperar o momento certo", e nunca vai ter, né, exatamente o momento Nunca. certo. Então, é isso, né, assim, só termina quem começa e tente terminar e persista e comece o mais rápido possível, né, para iniciar essa jornada e entender qual que vai ser o seu caminho. E outra, né, conte com esse grupo super bacana da Dr. Dream, com alunos como a Vivian, que estão lá dentro, que podem ajudar. Quem tiver perguntas para a Vivian, podem mandar aqui nos comentários, a gente faz essa conexão com ela para que ela possa ajudar vocês também. Quem tiver assistido esse vídeo, gostado, dá um like pra gente, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, porque a gente tem muitas conversas legais que já aconteceram, que vão acontecer, e o nosso grande objetivo, assim como é o da Vivian, e que bom que a gente está juntos, né? Porque a gente gosta de sempre se unir com essas pessoas também, é disseminar conhecimento, né? O máximo de pessoas que a gente puder alcançar com as informações que a gente está passando, a gente está conseguindo cumprir o nosso objetivo, é passar conhecimento de forma acessível para que as pessoas possam tomar as suas decisões de iniciar essa jornada, ou de talvez eventualmente não iniciar, mas passar para uma pessoa que pode querer fazer isso, e a gente está aqui para poder contribuir, né, com as pessoas da melhor maneira possível. Então, doutora Vivian O'Neill, muito obrigada pela sua presença hoje, adorei conhecer um pouco mais da sua história, da sua jornada, tenho certeza que todo mundo que ouvir isso aqui vai se sentir muito inspirado e vai querer conversar com você, né? E querer ouvir um pouco mais de detalhe. Eu tenho certeza que você vai ajudar a impactar muitas pessoas ainda ao longo desses próximos anos. Ah, muito obrigada, viu? Foi muito legal. Gostei de te conhecer, gostei da nossa conversa também. Contem comigo, que eu puder Muito, ajudar. isso aí. Muito obrigada, Vivian. Tchau, tchau.